Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD. E estamos falando das promessas de Deus. Entre as muitas promessas de Deus que encontramos na Bíblia, vamos hoje tratar na lição de número 11 a promessa de provisão. Promessa de provisão. Deus promete cuidar de seus filhos e essa é a promessa que nós temos. E vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 25, o texto áureo de nossa lição. São palavras de Jesus no sermão profético, onde ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Qual é a verdade prática desse verso? É que o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Podemos crer nisso, que Deus, assim como cuida da erva do campo, cuidará de nós, assim como cuida das aves do céu, também tomará conta de nós. E isso vamos encontrar na nossa leitura bíblica em classe, em Mateus capítulo 6, verso 25 a 31. Leiamos com atenção e crendo nessas promessas aqui. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Bom, olhando o contexto dessa passagem, Cristo está dando ênfase, continuando, se nós continuarmos a leitura na Bíblia, vamos ver que Cristo está dando ênfase aqui, assim, a nós buscarmos primeiro o reino de Deus. Jesus não está falando para ninguém trabalhar, não é? Mas sim termos fé que se buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. E essa é uma promessa de provisão para todos aqueles que colocam sua fé em Deus. Então, nesta lição, na introdução, estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Cremos nesse tricotomia, ou seja, as três partes que compõem o ser humano, que seria corpo, alma e espírito. Há alguns que creem numa dicotomia, que crê que a parte material, o corpo, e a alma e espírito, a parte espiritual ou invisível.
Mas nós cremos em espírito, alma e corpo, numa tricotomia. Por isso podemos afirmar que ele tem, o homem, necessidades físicas, emocionais, que tem a ver com a alma, e espirituais, que tem a ver com o espírito. À luz do Evangelho de Mateus, capítulo 6, percebemos aqui a importância que nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nessa lição, estudaremos acerca das instruções com promessa que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida e da ansiedade. O que é a ansiedade? É querer viver o dia de amanhã que ainda não chegou. A ansiedade só nos tira a paz de hoje, não é? Pela preocupação de um problema de amanhã. Vamos à provisão das necessidades básicas do ser humano. Primeiro, não fiqueis ansiosos. No Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, ou seja, ofertas, oração, o jejum, dentre outros temas. Ele também ensinou os discípulos a respeito de não viverem de maneira alguma ansiosa e preocupado com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e também para os vegetais, cuida também das nossas necessidades básicas, quer sejam elas emocionais, físicas ou espirituais. Por isso, nosso Senhor afirmou: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, quanto o que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, não nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. A palavra-chave dessa lição é provisão. Deus que provê na nossa vida. E a Bíblia revela-nos em Gênesis 22 que o Senhor é o Senhor Jeová da provisão, né? Jeová Jiré, Gênesis 22, e ali ficou sendo conhecido como Monte da Provisão, quando Deus proveu para Abraão o cordeiro para o sacrifício. Falemos da provisão do alimento diário. Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E aqui em Mateus 6, verso 26, Jesus faz referência às aves do céu, que elas não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celeste provê o seu alimento diário, e da mesma forma proverá o nosso. Nessa belíssima imagem bíblica, olhai para as aves do céu, nos lembra que Deus olha e cuida dos animais, dos mais simples, e isso é uma categoria inferior ao ser humano. Ora, se o Deus dos céus toma conta das aves do céu, temos também a certeza que Ele olha por nós, que cuida de nós e se cuida de como nos relacionamos com as pessoas. Dessa maneira, Ele, Deus, sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade, conforme 1 Pedro 5,7, lançando toda a vossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Falemos ainda, além da provisão do alimento, da provisão da vestimenta. Da mesma forma, no capítulo 6, Mateus, versos 28 e 30, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios dos campos, que não compram, nem produzem suas roupas, nem costuram, não é?
mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. E em relação, e Jesus até compara que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então, em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito pessoal com ele, de modo que também lhe provê as vestimentas. Vale lembrar que o primeiro casal, quem vestiu eles, foi Deus, com peles de animais. Eles haviam cozido folhas de figueira para cobrir a nudez, mas Deus os vestiu com peles de animais. Talvez ali ocorreu o primeiro sacrifício, quando Deus retira a pele de animais para vestir e cobrir Adão e Eva. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender também a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade, que é querer resolver o problema de amanhã. Hoje só nos tira a paz de hoje. Tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles. E por isso devemos sim fazer a nossa parte. 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11 fala que devemos trabalhar honestamente, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem os nossos corações no processo de buscar o que comer ou de que vestir. A sinopse, tópico 1, nos ensina o seguinte: o Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, não só dos homens, mas dos animais também, das aves, e sobretudo o ser humano. Deus vai tomar conta tanto do nosso corpo, quanto da nossa alma e do nosso espírito, desse ser tricôtomo que é o ser humano. Vamos então agora à provisão das nossas necessidades emocionais. Falemos dessas provisões. Somos, na verdade, seres integrais. E a palavra Deus revela que somos espírito, alma e corpo, exatamente nessa ordem, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Nesse sentido, se somos espírito, alma e corpo, além das necessidades físicas do corpo, como alimentos e vestimenta, temos também necessidades emocionais. Portanto, somos os seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma do ser humano reflete no seu corpo. A alma, ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece, sente afeto e se alegra. E isso vai afetar o nosso corpo. Podemos ver Marcos 14, verso de número 34, Cantares 1:7 e Salmo 86, verso 4, que fala de alguns sentimentos da alma. Por isso, a mordomia da alma é indispensável também para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma também deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses 5, verso 23. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Se cuidamos bem da nossa alma, cuidaremos bem da alma dos outros. Se maltratamos a nossa alma, maltrataremos a alma dos outros. Falemos da ansiedade no mundo. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais, porque ela trata das preocupações e inquietudes das pessoas no seu processo de decisões. Nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade pode nos prejudicar. De acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde,
o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. Vivemos nesse transtorno de ansiedade que afeta as pessoas. O Brasil, por exemplo, lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ele afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Esses dados mostram um pouco também da ausência da paz que existe no mundo. E com essas inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Mateus 6,34 diz que também não devemos andar inquietos com essas coisas. Vamos à solução para a ansiedade. A nossa solução sempre está em Jesus e na sua palavra. Não há enfermidade que ele não possa curar, até mesmo as enfermidades emocionais. Mateus, capítulo 12, versículo de número 15. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar também daquilo que pensamos, para não andar inquieto também coisa alguma. Filipenses 4, verso 8 e 9 fala da mente, o que devemos pensar. A guarda do nosso coração e sentimentos de toda inquietação. Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Leiamos esses versos de Filipenses, aquilo que devemos pensar, como devemos controlar o nosso pensamento para que tenhamos paz. Diz assim, capítulo 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Verso 7 do capítulo 4 de Filipenses. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Notou aqui a palavra sentimentos? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendesse, recebesse, ouvisses e visse em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Note que o pensar do cristão e aquilo que ele pensa e preenche a sua mente, o ajudará a vencer a ansiedade. Vamos também para a carta de 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, que diz: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Note que nesse verso a Bíblia fala sobre a ansiedade, que é um mal desse século, pessoas que vivem ansiosa. Eu também tenho algo que eu recomendo às pessoas que estão ansiosas, que é o seguinte: você às vezes está ansioso pelo final do mês, pelas contas a pagar. Pense o seguinte: se você fosse morrer daqui 5 minutos, eu sei que esse é um quadro triste, né, e macabro, mas se isso aí que você está preocupado faria alguma diferença? Se daqui 5 minutos você está morto? Não, não faz diferença. Então por que se preocupar com isso? Se o dia de amanhã não te pertence, basta para cada dia o seu mal, como Jesus disse. Então viva pensando o seguinte: você está ansioso? Se eu morrer daqui 5 minutos, isso que eu estou preocupado, ansioso, faz diferença? Não. E se eu morrer daqui 10? Também não, daqui 15. E assim você vai tirando a ansiedade do seu coração. Pela palavra Deus, sabemos que as enfermidades emocionais
tais como ansiedade, inquietação, podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Sinopse tópico 2. A ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como as enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter vitória sobre a ansiedade. Vamos ao ponto 3. Ponto 1, nós falamos das necessidades básicas para a vida, para o corpo, tal como alimento, vestimenta. No ponto 2, tratamos da provisão das necessidades emocionais, tal qual ansiedade, e aqui não abordamos a depressão, mas poderíamos falar também da depressão, que é outro problema desse século. Mas vamos agora à provisão das necessidades espirituais. Qual é a necessidade espiritual do homem? Primeiro, necessidade espiritual é a necessidade de salvação. Além de termos o corpo e a alma cuidadas, o ser humano também precisa cuidar do seu espírito. E quando falamos de espírito, estamos falando que é nesse nível que nos relacionamos com o Espírito de Deus, ou com o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Por isso, nós também temos necessidades espirituais. E dessas necessidades espirituais, a maior delas é a salvação da alma, do espírito, né? Essa necessidade foi causada pelo pecado, devido à queda de nossos primeiros pais. Romanos 5, verso 12, diz que em Adão todos fomos feitos pecadores. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas sim uma necessidade universal. Toda a humanidade carece de salvação, conforme Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, tudo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou para nossa salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. João capítulo 3, versos 6 a 18, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João 3,18 diz: quem crê nele não entra em condenação, mas quem não crê já está condenado. Portanto, nós vemos aqui a necessidade de salvação provida. Falemos também a segunda necessidade espiritual do homem, que é a necessidade da presença divina e da direção de Deus para as nossas vidas. Essa é outra necessidade espiritual que o ser humano tem, a da presença de Deus e também da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus. E como fazemos? Mediante a oração. E buscar também fazer a sua vontade, conforme Êxodo, capítulo 33, verso 15. Se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Atos 1, 4 e 5, saber a vontade de Deus. Além dessa preciosa presença de Deus, precisamos também da direção divina para nos orientar em nossa jornada da vida. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada e não devemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, Deus nos deu o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso ensinador, o nosso consolador.
e a palavra de Deus para nós como uma bússola. O Espírito Santo nos ilumina o entendimento das Escrituras e por isso também nos guia em tudo, de acordo com Romanos 8, verso 14. O Espírito Santo preenche a necessidade espiritual. Portanto, somos necessitados do Espírito Santo. A direção do Espírito é indispensável em nossa vida. Ela é fundamental, ainda a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista: não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Para cumprir sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo, Atos 10, verso 38, e como essa unção fez com que ele curasse a todos os oprimidos do diabo. Da mesma forma, ocorre conosco hoje, pois só o Espírito Santo é que pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Só o Espírito Santo pode também nos capacitar para testemunhar e evangelizar de maneira eficaz. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo também nos ajuda a orar, porque não sabemos orar como convém. Por isso, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versos 26 e 27. Sem a obra, a igreja não pode avançar sem o Espírito Santo e provê aqui a nossa necessidade espiritual. Vamos a sinopse, tópico 3. Como seres tricotômicos que somos, além das necessidades físicas do corpo, das necessidades emocionais da alma, temos também carências espirituais do espírito, os quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também provê a nossa vida. Vamos à conclusão dessa lição, dessa promessa de provisão. O nosso Deus, por meio de seu Filho, Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, que é para o corpo, quer de natureza emocional, que é para a alma, quer de natureza espiritual, que é para o espírito. Deus nos trata como pessoas inteiras que somos. Dessa maneira, somos convidados a colocar cada área de nosso ser na plena dependência de Deus, todo espírito, alma e corpo, conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor. De fato, não deixarmos de enfrentar desafios, de tomar decisões até arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito Santo, experimentar um período de plenitude em sua presença. Com isso, nós concluímos essa lição. Vamos agora reforçar aquilo que aprendemos através das perguntas e das respostas dessa lição de número 11. Primeira pergunta. A que o Senhor Jesus se refere em Mateus 6, verso 26? Resposta que Jesus aqui faz referência às aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. E ao trazer essa ilustração, o Senhor quer nos ensinar a confiar no Pai. Segundo, pergunta, a quais referências o Senhor Jesus faz em Mateus 6, 28 e 30? Resposta, aqui o Senhor Jesus faz referência aos lírios do campo,
que não compre, nem produz suas roupas, não trabalham, nem fiam, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vamos à terceira pergunta. O que a palavra de Deus revela a respeito de que somos? Bom, e a resposta é: a palavra revela que nós somos corpo, alma e espírito, não é? É isso que a palavra revela. E, na verdade, a ordem é espírito, alma e corpo. Somos espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Quarta pergunta. Em que está a solução para a ansiedade? E a resposta é: a solução está sempre em Jesus e em sua palavra. E não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as nossas enfermidades emocionais. Mateus 12, verso 15. Quinta pergunta: qual é a maior necessidade do ser humano? E a resposta é: a maior necessidade do ser humano é a necessidade de salvação, é a necessidade para o espírito. Semana que vem, nós vamos estudar a lição 12, a promessa da vida abundante. Maravilhosa promessa, a promessa de uma vida abundante, como Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Parece que a maioria das pessoas não vive essa vida abundante em Cristo Jesus, mas que nós possamos viver também a abundância que o Senhor nos oferece. Muito bem, que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no nosso canal, subscreva, divulgue esse canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 7.260 vídeos ali para você, sem contar as pastas, 246 pastas com 7.260 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Divulgue esse canal. Amém.